Meus amados, eu gostaria de estar pedindo a você que fiquem atentos, porque o Espírito Santo tem muito a falar com você nessa noite. Assim como ele falou comigo na preparação dessa mensagem, eu tenho certeza que vai falar com cada um de vocês que aqui estão, vai falar com cada um de vocês que estão pelas redes sociais nos ouvindo. Porque Deus é maravilhoso, Ele quer o bem das pessoas, Ele quer o bem de todo aquele que busca e que pede socorro a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, estaremos falando hoje sobre um tema maravilhoso, e a pastora Alessandra, ao sair daqui, ela falou uma palavra, depois que ela cantou o hino, e foi a confirmação, viu, pastora, da palavra. Eu fico maravilhado que toda vez que a gente vai pregar, Deus sempre faz uma situação para a gente crer que a palavra realmente é essa, foi direcionada por Ele. E o que eu quero falar nesta noite aqui é sobre a confiança no Senhor nos faz vencedores. Amém, meus irmãos? Então fique atento, porque o Senhor Deus vai falar conosco poderosamente através da sua palavra. Projeta para nós, como base da nossa mensagem, o texto, o versículo de Provérbios capítulo 3, o versículo 5 e o 6. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia! Então é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, dirigido pelo Espírito Santo que nos trouxe esta mensagem. Meus amados, nós podemos confiar no Senhor. O Senhor é eterno e não muda. Tudo falha: amigos, dinheiro, família, poder, saúde, mas Deus nunca falha. Só nele podemos ter total confiança. Aleluia, louvado seja Deus. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, Ele age. Deus nos protege e nos dará força para superar todas as dificuldades. Ele transforma as nossas vidas e nos dá vitória. Aleluia. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve e que está aqui nesta noite para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria de estar aqui citando o nome de alguns personagens da história da Bíblia que nos encorajam, que nos dão exemplos de como confiar no Senhor e ser bem-sucedido e ser prósperos, porque a confiança no Senhor, meus irmãos, faz toda a diferença. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardador daqueles que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria estar aqui começando com um homem chamado Noé. Esse homem viveu um mundo tal qual o mundo de hoje. A Bíblia diz que Deus fez o homem e a população foi crescendo, foi aumentando, e chegou um ponto de o homem pecar tanto que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas eu fico maravilhado quando eu vejo que no meio de milhões de pessoas, Deus olha, Deus vê aquele que é íntegro na presença do Senhor, aquele que anda em retidão nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E este Noé, meus irmãos, vocês sabem muito bem a história, ele foi escolhido dentre a multidão para salvar a sua vida e a vida dos seus familiares, a sua mulher, os seus 2 filhos e as suas noras. Então, aqui eu vejo que Deus, em muitas situações, não está preocupado com quantidade, mas Deus está preocupado com qualidade.
Tanto é que ele escolheu um homem para dele produzir toda a humanidade posterior. Deus então extermina toda a humanidade, deixando ele, orientando ele para que ele fizesse uma arca, deu todas as coordenadas, o tamanho, o modelo, e gastou 100 anos aproximadamente este homem para construir esta arca. De 100 a 120 anos. Ele começou esse trabalho com 500 anos. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a Bíblia diz que Noé confiou no Senhor, Noé cria no Senhor, Noé sabia da existência de Deus, e ele fazendo aquela arca e pregando: olha, vai vir um dilúvio, olha, Deus apareceu para mim e falou que vai acontecer um dilúvio e vai destruir a terra com água. Irmãos, isso era tão utópico que naquela época não chovia ainda, igual chove hoje as chuvas torrenciais que nós temos hoje. Apenas garoava para molhar a plantação. E este homem aparece construindo uma embarcação de 150 metros de comprimento por 35 metros de largura, dizendo que ia acontecer um dilúvio e Deus ia destruir a terra com chuva. Parece uma utopia, né? Mas, meus queridos, é igual nós estamos pregando hoje, avisando a humanidade que Jesus está voltando, avisando a humanidade que Jesus vai trazer, vai vir com seus anjos e raptar a igreja, buscar a igreja, arrebatar a igreja. E eles, tal qual nos dias de Noé, estão comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. E naquela época acontecia tudo isso. O mundo transcorria normalmente, e Noé fazendo a arca e pregando a palavra, construindo a arca e avisando que ia acontecer o dilúvio. Ninguém deu valor, ninguém deu crédito à pregação daquele senhor de 500 anos de idade. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus mandou ele preparar todos os animais. Deus enviou os animais de 2 em 2, o casal, para entrar na arca com ele. Ele preparou toda a alimentação para aqueles animais e para a sua família. Imagine o trabalho que esse homem teve. Imagine você colocar animais dentro de conviver com animais dentro de um ambiente, colocar a alimentação para cada um daqueles animais. Veja bem que situação. Mas ele confiou no Senhor, e Deus destruiu a humanidade e livrou somente este homem com a sua família, porque ele creu no Senhor, ele confiou no Senhor e o Senhor o salvou. Aleluia, louvado seja Deus. O que dizer de Jó? Um homem que era o mais rico do Oriente, perdeu tudo, toda a sua riqueza, perdeu seus 10 filhos, perdeu a sua saúde, só não perdeu uma coisa, irmãos: a confiança no Senhor, a fé no Deus que ele cria. Ele diz que ainda que Deus me mate, eu nele confiarei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, vamos imitar a fé desses homens de Deus do passado, vamos colocar nossa confiança neste Deus, que é o mesmo Deus de Noé, que é o mesmo Deus de Jó. É o Deus que fez eles, é o mesmo Deus que fez a mim e a vocês. Então vocês têm a oportunidade de glorificar o nome do Senhor através das suas vidas, confiando, crendo e fazendo a sua parte, alegrando-se na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E o que aconteceu com ele? Satanás, com inveja, fez ele perder tudo, colocou uma doença, um câncer de pele nele, que ele se coçava com os cacos de telha, não tinha sossego para dormir, não tinha paz mais, e todo mundo achando que Jó estava em pecado, inclusive os seus amigos que iam visitá-lo. Mas ele era justo diante de Deus. Foi uma aposta que Deus fez em Jó para Satanás, dizendo para ele: tu observaste meu servo Jó, homem fiel e íntegro, que se desvia do mal? Aí Satanás começou a usar: ele te serve assim porque você deu tudo para ele, é um homem abençoado em tudo.
tem uma família maravilhosa, tem dinheiro, é o irmão mais rico do Oriente. Tira tudo isso dele para você ver se ele não vai blasfemar contra ti. Satanás, então você vai lá e eu vou permitir que você faça o que você quiser com ele, poupando apenas a sua vida. E Satanás se lembrou com a vida daquele homem que era um crente fiel, que era um crente justo, um crente temente a Deus. Quantas e quantas vezes nós vemos crentes, irmãos, fiéis ao Senhor, numa cama de hospital, num leito de dor, e muitas vezes as pessoas ficam acusando irmã Márcia, falando que essa pessoa só pode estar em pecado. Uma vez eu vi um testemunho de uma irmã que Deus colocou um câncer nela, ela passou o resto das suas vidas depois desse câncer, definhando em uma cama de hospital, mas Deus usou aquela mulher para salvar muita gente naquele hospital. Os propósitos de Deus não são os nossos, os caminhos de Deus não são os nossos, são muito mais altos, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o nosso. Aleluia! Paulo teve uma enfermidade, uma doença, um espinho na carne que ele lutou, orou por 3 vezes, pedindo a Deus para que tirasse. Deus falou: não vou tirar, a minha graça te basta. Aleluia! Meus queridos irmãos, nos momentos de adversidades, nos momentos de vicissitudes, de lutas e tribulações, nós precisamos confiar no Senhor, descansar no Deus que pode fazer todas as coisas, confiar nesse Deus que é maravilhoso, que é cheio de amor, cheio de bondade, graça e misericórdia para com as nossas vidas. O segundo homem que eu quero dizer aqui, é o terceiro, né? Mas eu fiz aqui nas entrelinhas aqui, falando de Jó, mas eu enumerei aqui, Noé, Abraão, José, Daniel e Davi. No meio desses homens aqui que eu vou falar de outros também. Por isso, veja bem, o primeiro foi Noé, que eu registrei aqui, o segundo foi Abraão. A Bíblia diz que Abraão confiou no Senhor, irmãos, e Deus o fez pai de multidões, sendo ele velho e a sua mulher estéril. Que coisa maravilhosa, né, pastora Alessandra? Como que Deus age? Deus age, meus irmãos, é no ilógico, porque senão ele não era Deus. Quando as coisas estão caminhando normalmente, quando as coisas acontecem normalmente, ninguém vai dar crédito para Deus. Mas quando a coisa começa, quando o trem começa a se desencarrilhar do seu trilho, aí é que Deus entra no controle. Quando a nossa vida começa a se desgovernar, nós precisamos pedir ao Deus Todo-Poderoso que a coloque nos trilhos novamente. Aleluia, louvado seja Deus. Abraão era um homem de 75 anos de idade, quando Deus apareceu para ele e falou: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Interessante que o que mais me chama a atenção é que Deus não falou para onde era que ele tinha que ir. Ele tinha que aguçar a sua fé e Deus ia falando passo a passo. Dia após dia, Deus ia direcionando. Dia após dia, Deus ia orientando ele. Assim é a minha vida e a sua vida. Quando nós dependemos totalmente do Senhor, não precisa que Ele mostre a nós o caminho antecipadamente, mas é preciso que nós tenhamos comunhão com Ele, com o seu Santo Espírito maravilhoso, viu, Júnior? O Espírito Santo foi deixado na terra para isso, meu irmão, para nos conduzir, para nos orientar, para nos dirigir, nos abençoar, nos consolar nos momentos de angústia, de dor. Aleluia! Se eu for contar aqui as minhas experiências com o Espírito Santo, eu vou contar muita coisa para os irmãos, porque eu sou totalmente dependente desse Espírito maravilhoso. A partir do momento que eu aprendi que Ele é uma pessoa e que está preocupado em me abençoar, em me dirigir, em me orientar, e eu sabendo que foi Jesus que enviou Ele para ficar no lugar dele quando Ele foi assunto aos céus, Ele disse: olha, eis que eu vou para os céus, mas eu vou enviar outro Consolador que vai ficar com vocês alguns dias. Foi isso, meus irmãos? Não, todos os dias até
fez com que ela tivesse um filho, e deste filho veio uma geração posterior, que nós vemos que aqui é onde o milagre acontece. Um homem já idoso e uma mulher estéril. Como que pode isso? Aos olhos humanos é humanamente impossível, mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível, e para nós que somos seus servos, tudo nós podemos nele que nos fortalece. Tudo é possível ao que crer. Então creia, meu irmão, creia que Jesus pode fazer as coisas mudarem na sua vida. Faça com que Jesus sinta prazer em te abençoar. Busque a Ele em oração, busque a Ele em consagração, e você vai ver as coisas acontecer na sua vida. A sua vida mudar de um grau de 360 graus, a sua vida mudar a direção de ruim para boa, de boa para melhor, de melhor para ótima, de ótima para excelente. É isso que o Senhor quer para mim e para você. É necessário não somente que eu e você tenhamos a fé suficiente, tenhamos a confiança suficiente para descansar nesse Deus que pode e faz todas as coisas segundo a nossa fé. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o que dizer de Pedro? Agora vou puxar um pouquinho do Novo Testamento. O que dizer de Pedro, irmãos? Antes de eu falar de José, Daniel e Davi, o que dizer de Pedro? Sendo solto da prisão, quando ele estava empolgado pregando a sua palavra, na primeira pregação Deus salvou 3.000 almas, na segunda pregação 5.000 almas. Então os homens que eram contra, os homens que crucificaram Jesus, queriam também banir Pedro, banir os discípulos, os apóstolos que estavam fazendo a obra que o Senhor Jesus determinou que eles fizessem depois que eles foram revestidos de poder no dia de Pentecostes. Colocaram Pedro na prisão, mas o que aconteceu? Quem estava na retaguarda de Pedro? A igreja orando na casa de Maria. Pedro estava na prisão dormindo sossegadamente. Você já viu isso, irmão? Uma pessoa que está presa, preparada para morrer no outro dia, marcada para morrer, e dormir sossegado. A Bíblia diz que o anjo tem que chegar nele, tocar nele de lado: ô, acorda, vamos. Eu fico maravilhado quando eu vejo isso. Deus fazendo essa maravilha com Pedro, a igreja orando, acobertando ele, porque sabia que ele tinha sido preso e ia morrer no outro dia. A igreja não dormiu. Vamos orar, irmão, vamos fazer uma vigília aqui. É assim que a igreja age quando as coisas começam a apertar. É a oração que muda as coisas. É a oração que nos dá vitória, irmãos. Aleluia! Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que eles saíram os dois. E ali foi a primeira vez que eu vejo na Bíblia falando de uma porta automática. Vocês viram? Os portões se abriram sem ninguém tocar neles. Quando você vai chegar numa instituição que tem uma porta automática, cara, você sabe, você vai chegando aqui perto, quando chega perto do sensor, a porta se abre. Que coisa maravilhosa! O anjo do Senhor fez aqueles portões se abrir sem ninguém tocar. Aleluia! Deus é maravilhoso. Para quê? Para tirar um homem que era um servo dele, para tirar um homem que estava marcado para morrer no outro dia. Deus agiu em favor de Pedro, porque a igreja estava orando por ele. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos para outro aqui agora, o terceiro, José. Todo mundo sabe a história de José, né? Aleluia. Só o Senhor é Deus, aleluia. Um jovem que foi vendido pelos seus irmãos para os midianitas. Os mercadores passaram, eles iam matar ele, e um dos irmãos teve a ideia: não vamos matar ele, não, vamos vender ele, vamos ganhar dinheiro com ele. Venderam ele, uma caravana dos midianitas passavam, venderam ele para ser vendido como escravo no Egito. Tudo isso porque ele era um sonhador. José tinha sonhos e contava para a sua família, contava para os seus irmãos ficaram com inveja dele. Muitas vezes nós temos sonhos e não podemos contar para todas as pessoas, irmãos. Verdade. Cuidado com os sonhos que você tem e com as pessoas que você está contando esses sonhos.
os desejos do seu coração, a sua vontade, o que você quer conseguir na vida. Cuidado, porque tem muitas pessoas que se dizem seus amigos, que não querem o seu bem, não querem a sua prosperidade, não querem a sua felicidade, rindo para você, sendo o seu amigo ali, batendo nas costas. Assim eram os irmãos dele, de José. Pegaram ele com inveja dele, que ele era o filhinho de papai, o paparicado de José, de Jacó, tinha a roupinha mais bonita. Pegaram ele e venderam. Os midianitas venderam ele para Potifar, um homem que era de confiança de Faraó. Veja bem, meus irmãos, este jovem com 17 anos aproximadamente entrou no Egito como escravo. Mas tem um detalhe: ele nunca deixou de confiar no Deus que ele servia. Ele nunca deixou de acreditar que Deus era com ele onde quer que ele estivesse. Passou por tudo que passou, calúnias, difamações, teve que correr de uma mulher que queria usá-lo para possuí-la. Ele sendo jovem, 17 anos, a libido lá em cima. Se fosse outro jovem, teria ficado com aquela mulher bonita, cheirosa, não pensava duas vezes. Mas ele não. Ele pensava no Deus que ele cria e sabia que isso era pecado diante do homem, marido daquela mulher, e era pecado diante de Deus. Ele se preocupou com isso, meus irmãos. Ele não pecou contra aquela mulher e não pecou contra o seu Deus. E isso fez a diferença na vida de José. José foi bem sucedido. Ele foi ali um sonhador que sonhou sonhos e Deus fez com que ele interpretasse. As pessoas sonhavam e ele interpretava os sonhos daquelas pessoas, fazendo com que ele galgasse com isso a posição de governador do Egito. Deus fez com que ele fosse tão elevado que essa posição não tinha no Egito. Criaram uma posição para que Deus pudesse exaltar José. José exaltou aquele homem, a segunda pessoa maior do Egito. O rei Faraó colocou toda a sua confiança, colocou todos os bens do reino dele nas mãos de José. Por quê? Porque eles viram que Deus era com ele, viram que não havia ninguém melhor do que José para administrar o país. Aleluia, louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa. Já se passaram 13 anos isso. Ele já estava com 30 anos, mas foi perseverante. Ele ficou preso porque a mulher de Potifar caluniou ele. Mas a Bíblia diz que Deus o exaltou na prisão, colocando ele como chefe dos presos. Aleluia! Quando Deus tem um propósito na vida de um homem, ele pode estar numa prisão, mas a sua alma está liberta. Quando Deus tem um propósito na vida de um homem, ele pode ser um João ninguém, mas Deus o exalta soberanamente. Aleluia! No momento certo, Deus exalta a pessoa que confia nele, o seu servo que é fiel a ele. No momento certo, Deus exalta esta pessoa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Entrou como escravo no Egito e se tornou governador. Aleluia! A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus tira o pecador lá do monturo. Aleluia! Dá um banho no sangue de Jesus e coloca entre os príncipes do seu povo. Aleluia! É assim que ele faz. Foi assim que ele fez comigo e com todos os irmãos que aqui estão nesta noite. Foram libertos pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha. E o que dizer de Paulo? O maior missionário da Bíblia, um homem que teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele foi um apóstolo que não teve o prazer de conhecer Jesus pessoalmente, não teve o prazer de andar com ele 3 anos e meio, como Pedro, como João, como Tiago, os demais apóstolos. Mas diga-se de passagem, ninguém dos que andaram com Jesus pessoalmente, dos que comiam com Jesus, dormiam com Jesus, caminhavam com Jesus, tiveram a mesma obra que Paulo teve.
Aleluia. Paulo foi arrebatado e foi levado ao terceiro céu. Qual é o terceiro céu, meus irmãos? Que terceiro céu é esse? Aleluia! É o céu onde Deus está. É o céu onde está o trono de Deus. É o céu para onde eu vou e para onde você vai, se nós permanecermos firmes até o fim. Aleluia! Lugar de delícias, lugar maravilhoso. Então Paulo teve toda aquela situação de sofrimento, porque Jesus falou que ele ia mostrar para Paulo como ele deveria sofrer por causa da obra do Senhor. Porque Paulo perseguiu a igreja, Paulo açoitava os irmãos, Paulo fazia mal aos servos do Senhor. Jesus foi lá e falou: vem cá, meu amigo, eu vou mostrar para você como é que você vai sofrer agora por minha causa. Aleluia! E nós vemos aqui que Paulo foi um dos apóstolos que mais sofreu pela causa de Cristo, a ponto de ele dizer: olha, eu trago em meu corpo as marcas do Senhor. Aleluia! Um homem que teve naufrágios, um homem que foi apedrejado, um homem que foi chicoteado, um homem que foi surrado, batido, maltratado, caluniado pelos seus, esquecidos pelos seus, mas ele não desistiu de servir ao Senhor, de ter a confiança no Senhor, porque ele teve um encontro genuíno com o Senhor. Quando nós temos um encontro genuíno com o Senhor, nada poderá nos separar deste amor. Ele mesmo disse: quem nos separará do amor de Cristo? A nudez, a escassez, a luta, a tribulação, nada nos separará do amor de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Ele teve tanta comunhão com Deus que ele diz: olha, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, a vivo na presença do Senhor. Aleluia. Ele estava tão cheio de Deus que ele fala assim: olha, eu deixo as coisas que vai ficando para trás e prossigo para o alto pelo prêmio da soberana vocação, que é em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, que confiança esplêndida, que confiança extraordinária aquele homem tinha, quando diz que tudo ele podia no Senhor que o fortalecia. Ele dizia que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amavam a Deus, e ele estava incluso. Tudo cooperou para o bem de Paulo, irmãos, na sua época. Tudo Deus fez para que Paulo fosse o maior missionário da história da humanidade. Por quê? Porque Paulo confiou no Senhor e Deus o fez próspero na sua jornada com o Senhor. Louvado seja Deus. E o que? Agora o quarto, Daniel. Tal qual José, Daniel foi levado para a Babilônia como prisioneiro. José foi levado como escravo, vendido como escravo, comprado como escravo. Daniel agora, o rei da Babilônia, invade Jerusalém, pega as pessoas ali, muitas pessoas, levam uma gleba boa de pessoas para a Babilônia como prisioneiros. Dentre essas pessoas estava Daniel, com mais 3 amigos dele, que são os mais destacados na Bíblia por causa da sua fidelidade ao Senhor: Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ou seja, o nome deles em hebraico, em Ananias, Misael e Azarias. Chegaram na Babilônia, irmã Edith, tiveram até que mudar o nome deles. Chegando numa terra estranha, um jovem também foi ali levado prisioneiro. Mas a Bíblia diz, no capítulo 2 de Daniel, verso 8, que ao chegar naquele lugar, naquela terra estranha, naquele reinado de Nabucodonosor, a Bíblia diz que a primeira coisa que Daniel fez foi assentar no seu coração não pecar contra o seu Deus. Aleluia! Ele tinha tanta confiança em Deus que ele sabia que aonde ele estivesse, Deus era com ele. Aleluia! Como de fato foi. Daniel foi um príncipe de 3 reinados, meus irmãos. Entrou jovem, saiu velho, mas em todos os reinados Deus usou ele como príncipe, como primeiro-ministro, como homem de inteligência ilibada, como homem de conduta ilibada, como homem que servia ao Senhor
intimidade com o Senhor. E mesmo que você caia na cova dos leões, os leões não vão te comer. Creia, confie, descanse no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O rei muito se entristeceu porque era muito amigo de Daniel, mas não podia fazer nada, porque os invejosos, as pessoas que conviviam com ele, viam que ele era diferenciado. E quando a gente é diferenciado nessa terra, existe muitas perseguições, existe muitas pessoas querendo passar a perna na gente, a rasteira, querendo puxar o nosso tapete. Foi assim que fizeram. Pediram para o rei fazer um decreto lá que quem orasse para outro Deus, a não ser que os deuses Nabucodonosor, seriam jogados na cova dos leões. Daniel, sabendo dessa notícia, desse decreto, ele parou de orar, né? Parou de orar, não foi? Não, meus irmãos. A Bíblia diz que ele era tão ousado que ele fazia o que? Abria janelas para orar, para as pessoas verem que ele estava orando, mesmo a despeito daquele decreto que foi colocado, proibindo as pessoas de orarem ao seu Deus. Ele não respeitou, porque ele sabia, ele confiava no Deus, que podia livrar ele de qualquer situação. Foi jogado na cova dos leões, e os leões não comeram. O rei ficou muito triste, não comeu durante a noite, preocupado, angustiado, porque era muito amigo de Daniel. No outro dia ele foi lá na cova: Daniel, dar-se-ia o caso do teu Deus ter podido te proteger, te guardar da boca dos leões. Ó rei, vives para sempre, aleluia. O meu Deus, a quem eu sirvo fielmente, fechou a boca dos leões e não me fizeram mal algum. Aleluia, louvado seja Deus. Glória seja dada ao Senhor. Meus irmãos, compensa nós confiarmos no Senhor, compensa nós descansarmos no Senhor, compensa nós aguçarmos a nossa fé para vivermos na presença do Senhor. Não importa aonde nós estamos, não importa se nós passamos pelo deserto. Lá no deserto Deus vai mandar água para você sair da rocha. Lá no deserto Deus vai mandar o maná cair no céu todo dia para você. Eu costumo dizer que é melhor estar com Deus no deserto do que em oásis sem Deus. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Se nós confiarmos no Senhor, se nós descansarmos no Senhor, nós seremos protegidos, guardados, escondidos e abençoados pelo Senhor em toda e qualquer situação. Louvado seja Deus. E o que dizer de João? Pastor já bem velho, servo obediente ao Senhor, foi exilado na ilha de Patmos porque pregava a palavra de Deus, e os imperadores de Roma não aceitavam as pessoas adorarem outro Deus a não ser eles. Foi para a ilha de Patmos em obediência à palavra do Senhor, não retrucou, não murmurou, não sapateou, não fez chilique, não, ele obedeceu fielmente àquelas ordenanças, porque sabia que aonde ele estivesse, o Senhor estaria com ele. Foi o que aconteceu, ele exilado numa ilha. A Bíblia diz que num domingo de manhã, Deus deu a João as melhores revelações do futuro da humanidade. Um senhor já de 90 anos. João foi, na época de Jesus, ele era um dos mais novos discípulos, e ele, na ilha de Patmos, exilado, preso ali, jogado ali, já estava com 90 anos de idade. Foi o discípulo que morreu mais velho, mas a Bíblia diz que ele estava ali, mas Deus estava com ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele estava em sofrimento, encarcerado, mas a Bíblia diz que a sua mente, o seu coração estavam ligados no Senhor, e Deus trouxe as revelações maravilhosas do Apocalipse. Deus falou: vem para cá que eu vou te mostrar o que vai acontecer no futuro. Tu
está sofrendo aí, mas vem para cá, descansa um pouquinho, vem cá, eu vou te mostrar o que vai acontecer no futuro. Entra na minha presença aqui, vamos ver, eu vou te mostrar. E Deus colocou um anjo para ir mostrando tudo o que vai acontecer, meus irmãos. E tudo que Deus, através do anjo, mostrou para João, na ilha de Patmos, está registrado no livro de Apocalipse, porque Deus falou: escreve, tudo isso você escreve, guarda, porque vai ser necessário, vai ser usado na hora certa. E hoje nós estamos vendo muitas coisas que o velho João escreveu ali na ilha de Patmos. O livro de Apocalipse estão se cumprindo dia após dia, tudo o que ele escreveu, e não vai faltar nem um tio, nem um as do que ele escreveu. A Bíblia diz que tudo vai passar, menos a palavra de Deus, sem se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, João creu, descansou no Senhor, confiou no Senhor, e Deus trouxe essas revelações maravilhosas para ele. Confie no Senhor, descanse no Senhor, acredite no Senhor, e Deus vai trazer revelações maravilhosas dos céus para você. Glória a Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas, como nós vimos aqui, desses homens que eu citei, foi o momento mais difícil na vida deles, meus irmãos, mas foi o momento que eles mais sentiram a presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus não nos deixa órfãos, Deus não nos deixa sozinhos na chapada. Deus está conosco todos os dias para nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo mal. Louvado seja o nome do Senhor. O quinto aqui, irmãos, Davi. Nesta mensagem eu não poderia deixar Davi de fora. Davi foi fiel pastor de ovelhas do seu pai, mas o Senhor o viu lá no pasto, tirou ele de lá, entre 14 e 15 anos, e mandou Jessé, mandou Samuel ungir Davi, o novo rei de Israel. Aleluia. O tempo passou, ele teve aquelas batalhas com o rei, com o gigante filisteu, venceu. Por quê? A Bíblia diz que ele não foi na força que ele tinha, a confiança que ele tinha nele, porque ele já tinha matado um urso e um leão. Sim, a Bíblia registra que ele já tinha matado um urso e um leão para livrar as ovelhas do seu pai da boca desses leões, desse urso. Então Deus foi, usou aquele jovem para... Ele ficou tão indignado quando ele foi para levar comida para os irmãos dele na guerra. Ele não foi para lutar com o gigante, ele foi para levar comida para os seus irmãos, que eram tudo grandão, bonitão, soldados, guerreiros. Ele não, ele era o mais rápido, o menorzinho, o mais novo, e cuidava das ovelhas do seu pai. Não tinha habilidades com guerra, não tinha sido treinado para guerrear. Mas sabe qual foi a diferença de Davi? Sabe por que Davi venceu Golias? Porque a Bíblia diz que ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Ele falou para o gigante: tu vens a mim com espadas e varapaus, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! A Bíblia diz que a lança de Golias tinha mais de 3 metros. A sua espada era enorme. Davi usou apenas uma funda. Você sabe o que é funda? Tem muita gente que não sabe, né? Sim. É uma espécie de estilingue. É um cordão de cá. Aqui no meio tem um panozinho, um couro, e tem outra perna de cá, outra de cá. Você põe uma pedra aqui no meio, enrola no dedo, aí segura uma parte de cá e roda. Quando você vai jogar, mirar só a presa, você solta essa parte de cá e a pedra vai. Foi a pedra que matou Golias, irmãos? Eu faço uma pergunta. Não. Deus usou Davi como uma pedra, mas foi o anjo que direcionou aquela pedra, que bateu na fronte de Golias, o único lugar que aquela pedra poderia matá-lo, derrubá-lo. A pedra bateu na fronte dele, ele caiu, e Davi pegou a espada de Golias e o degolou. Aleluia! Por quê? Porque ele
irmãos, quando Deus viu aquele rapazinho lá, com o maior zelo com as ovelhas do seu pai, falou assim: é esse que eu preciso para ser o meu pastor, para ser o pastor das minhas ovelhas na casa de Israel. E foi o melhor rei que Israel teve, reinou por 40 anos. E Davi foi um dos homens mais perseguidos, meus irmãos. Nós vimos na história que ele foi perseguido por todas as pessoas, inclusive pelo rei Saul, que tinha inveja dele, que não tinha o que Davi tinha, que era a presença notória do Espírito Santo em sua vida. Meus queridos irmãos, escute aqui: os invejosos não querem o que você tem, os invejosos querem ser o que você é. Aleluia, guarde isso. Muitas vezes a pessoa te inveja porque você tem bens materiais, né? A pessoa que você é, você tem luz própria, e isso incomoda eles. O brilho do Espírito Santo está em nós, e as pessoas não entendem isso, as pessoas não aceitam isso, não querem isso para nós, porque eles não têm e querem nos destruir. Mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi chegou ao ponto de dizer: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Aleluia! Ele disse isso no Salmo 23, verso 4. E ele diz no Salmo 46 assim: olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações e nas angústias. Essa era a confiança de Davi, essa era a intimidade que Davi tinha com o seu Deus. Nada podia detê-lo. Por quê? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele pecava, teve muitos erros, mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Quando ele pecava, a primeira atitude dele era chorar nos pés do Senhor, cair nos pés do Senhor em arrependimento. E é isso que eu e você temos que fazer quando nós porventura pecarmos. Vamos cair nos pés do Senhor em rogos, em oração, em súplica, clamando ao Senhor, pedindo perdão, porque a Bíblia diz que hoje Jesus é o nosso advogado. Se pecarmos, Ele defende a nossa causa. Um dia Ele vai ser juiz, mas hoje Ele ainda é advogado. Confesse o teu pecado ao Senhor e Ele te perdoará. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que a Bíblia diz, é assim que a Bíblia fala. Concluindo aqui, meus irmãos, quero deixar aos irmãos, para fechar aqui esta mensagem, o Salmo 125, versículo 1 e 2. Coloca para nós, por favor. Salmo 125, versículo 1 e 2. Então eu vou ler aqui. Todo mundo conhece o Salmo, vamos recitar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo para todo sempre. Aleluia! Louvado seja Deus. Fica aqui então essa reflexão para os irmãos. Mastiguem ela, remoa ela, para que ela possa produzir fé em vocês, e que ao se depararem com situações adversas, confiem, descansem no Senhor, que Ele estará ao teu lado, te protegendo, te guardando e te livrando de todo mal.